Tá começando aqui, gravando. Começando, né? Bom, gente, boa noite. A gente vai fazer hoje, então, basicamente, quase a última, né, sessão, o último encontro sobre o livro Desenvolvimento Desigual, do New Smith, sendo que daqui 2 semanas, no dia 27 de agosto, tem uma exposição, né, de encerramento definitivo, que o capítulo 6, a reestruturação do capital, mas no sentido, assim, de fazer um balanço, um fechamento, uma síntese do livro. Hoje a gente vai discutir o capítulo 5, que é para uma teoria do desenvolvimento desigual, a escala espacial e o vai-vem do capital. Então, na verdade, mais detalhadamente, o item 3, uma teoria do desenvolvimento desigual, e o item 4, que é uma conclusão. Então, a gente faz, assim, são itens um pouco mais sucintos, né, mas acredito que vão realmente estabelecer os pontos principais daquilo que o Smith entende como desenvolvimento desigual. Então, hoje, a Rosana e a Fernanda que vão apresentar os itens. O primeiro item apresentado pela Rosana. Então, Rosana, você pode ficar à vontade, né? Você pode compartilhar slide, o que você quiser aí na tela, tá bom? Perfeito, boa noite a todos, a todas. Eu preparei um slide e a partir desse slide vou fazer a apresentação, e é óbvio que vocês podem me interromper a qualquer momento, porque o slide me coloca numa posição confortável de retomar da onde eu parei, tá bem? Então, nós vamos fazer essa discussão, como a gente tem feito, bem tranquila, sem rigidez, enfim, para compartilharmos as nossas impressões. Eu começo a compartilhar agora, eu tiro a minha câmera, só um minutinho que eu estou só tentando alcançar aqui a parte de compartilhamento. Pronto. Aqui estamos. Conforme o professor Paulo disse, nós vamos trabalhar o capítulo 5.3, uma teoria do desenvolvimento desigual, e eu começo com o propósito dessa investigação intelectual, que eu tive que partir de um princípio, eu tive que partir de um raciocínio de como o New Smith conclui, né, como o professor Paulo colocou essa parte, especificamente, esse trecho, ele é o coração, né, do livro, realmente eu concordo, porque ele traz uma síntese de tudo que foi colocado, de tudo que foi explanado durante o livro. Ele fala, já no prefácio, ele fala desse ponto de encontro entre uma exploração teórica e filosófica, e ele vai fazer uma investigação da estrutura espacial. Especificamente, ele é fascinado ali pelas cidades da América do Norte, nos anos 70. Mas o que levou ele, assim, digamos assim, a se apaixonar pelo tema, a pesquisar a partir da teoria dos conceitos marxistas, foi o processo de gentrificação. E ele acabou percebendo que esse produto, né, em si, ele é o produto de forças espacialmente mais universais, embora bastante específicas, operando em diferentes escalas, o processo geral era de um desenvolvimento desigual, né? E ele quer, né, o objetivo dele, ao fazer esse livro, era exatamente apresentar não só uma investigação filosófica, né, mas colocar os conceitos e a sua aplicação em busca de novas perspectivas teóricas. O que ele coloca, que eu fiz questão, né, de mencionar, é que para Marx não pode haver filosofia separada da ciência prática, e é certamente essa a tentativa do New Smith, de ir além da filosofia. Tudo, né, a gente está falando aqui de uma teoria oscilatória do desenvolvimento desigual,
e eu fiz questão de deixar aqui em inglês a Seesaw Theory of Uneven Development, porque ele fala muito dessa teoria, e na tradução ela nem sempre é muito objetiva. Então, eu mesma, né, eu li as duas versões, fiz uma nova releitura de alguns trechos, para que eu pudesse compreender melhor o que o Neil Smith estava propondo. E é interessante porque ele coloca a perspectiva mais geográfica do Marx, considerando que as condições de produção dos produtores, eles acabam nem sempre, nunca estão separadas, na verdade, né? Uma vez que o próprio trabalho, ela continua a desempenhar um papel permanecendo em proporção totalmente inversa ao tamanho do seu capital. Ou seja, o capital, ele acaba, devido ao desenvolvimento desigual, ele se concentra numa única mão, porque foi, em outros lugares, retirado de muitas mãos. E quando ele fala que o capital, né, ele acaba, o tamanho do capitalista, ou seja, o capitalismo, ele é inversamente o oposto, o tamanho dele é inversamente oposto ao capital, a gente entende, né, que quanto mais se tem, ok? Quanto mais capital se tem, menos se trabalha, né? Esse capital acaba tendo, obviamente, gerando um lucro absurdo, né? Ao passo que ele gera uma massa de crescimento muito grande desse lucro, mas aí nessa parte eu até fui pesquisar, ele acarreta um crescimento mais lento da taxa de lucro. Ou seja, eu entendo particularmente com um percentual menor nos lucros, mas também a centralização de um capital no atacado, e onde os pequenos capitalistas são engolidos pelos grandes. Assim, a gente priva eles, privando, né, esses capitalistas do seu capital. Aí, indo para a concepção de capital, que foi o que mais, digamos assim, tomou o meu tempo, na parte de entender o que era o capital exatamente, de como ele se formava, ele começa de uma forma com a separação dessas condições de produção de um lado e dos produtores do outro. Essa acumulação, ela é primitiva num processo permanente, e ela sai, como anteriormente eu mencionei, das muitas mãos dos pequenos capitalistas para os grandes capitalistas. Esse processo, ele levaria a um colapso da produção capitalista, devido, não fossem as tendências neutralizadoras. E aqui eu tive realmente um problema com a tradução. Por quê? No livro, né, na tradução do livro, ele coloca como tendências contrárias. E eu consegui entender melhor essa função através da tradução de tendências neutralizadoras, que, na verdade, tem como um efeito contínuo, né, de um lado, tá? Ela vai ter o efeito descentralizador contínuo, e ela vai trabalhar ao lado dela, paralelamente, o lado centrípeto, ou seja, são forças que se contrapõem ao mesmo tempo. Por isso ele fala, né, tanto desse movimento, dessa mobilidade, porque se de um lado ela trabalha a força de se manter, né, num determinado espaço, num determinado local, ao mesmo tempo, o movimento desse capital, ele é importante, ele vai explorando as áreas que têm mais lucro, né? Exatamente por trás desse padrão, tá, essa lógica e o impulso do capital, perdão, nós vamos chamar de gangorra, desse seesaw do capital. Eu fiz questão de colocar aqui, porque esse seesaw foi mencionado várias vezes por ele, e é nessa base que ele vê.
Eu achei interessante essa analogia. Quando, então, você tem uma região, tá, que o mercado considera como sendo uma região onde que se possa ter alta lucratividade, existe uma concentração de capital ali. E se forma o que ele chama de superfície de lucro, ou seja, ela é produzida pelo capital, o local onde o próprio capital se acumula em escalas distintas, que ele especifica que são 3. Aí, o que acontece? O capital ele vai se movendo onde a taxa de lucro é mais alta, ou pelo menos alta, e esses movimentos são sincronizados com o ritmo de acumulação e crise. Essa mobilidade do capital que eu tinha comentado para vocês é que vai provocar esse movimento de desenvolvimento de áreas com alto índice de lucro e o subdesenvolvimento das áreas com baixa taxa de lucro. Mas o processo do próprio desenvolvimento leva à diminuição dessa taxa mais alta de lucro. Ele se desgasta por si só, devido a esse movimento, o que é percebido não só a partir, né, dessa análise da conclusão de Marques, mas também numa expressão geográfica clara, porque nós podemos concretamente analisar a escala espacial. Na escala internacional e nacional, o desenvolvimento das forças produtivas em um determinado local leva à redução do desemprego, crescimento no nível de salários, o desenvolvimento de sindicatos e assim por diante. Tudo isso ajuda a diminuir a taxa de lucros e, assim, afastar a verdadeira razão do desenvolvimento. Já na escala urbana, o desenvolvimento de áreas subdesenvolvidas leva a um rápido aumento na renda do solo e a frustração depois de um certo ponto. Aí, voltando aqui para vocês, o que eu queria comentar é isso, né? O que acontece? As empresas vão investir num determinado local, onde existe, segundo esse vai e vem do mercado, segundo esse si só, onde existe mais lucratividade, eles entram com uma alta taxa de lucro, esse lucro vai diminuindo em função do processo natural, né, de aumento de salários, de investimentos, os sindicatos, etc. E aí, esse capital, ele automaticamente se movimenta para outro lugar. Aí ele sai daquela área que está desenvolvida, expropria o capital, ou seja, essa área vai ficar expropriada do capital, ela se torna, então, subdesenvolvida com o tempo, em função dessa expropriação, e ele vai, então, fazer exatamente o que o capital faz, ele migra para o lugar onde tem mais lucratividade, e assim ele vai indo de um lugar para outro. Eu queria agora abrir uma pausa para saber se vocês têm comentários, inclusive o professor, para que eu pudesse continuar. Tá bom. Deixa eu fazer um comentário, daí depois a gente abre o chat, quem quiser também abrir o microfone, né? Bem, eu achei, Rosana, muito interessante a sua apresentação nesse sentido até, em primeiro lugar, né, de elucidar essas problemáticas que a gente sabe que tem, esses problemas que tem a tradução, né? Porque justamente quando você fala em tendências que no original, né, soa melhor, tendências neutralizadoras, me parece assim muito mais adequada a expressão, né? E do que propriamente neutralizadoras, acho que no sentido de onde o Neil Smith quer chegar nesse ponto 5, né? Que é exatamente essa, né? Assim, o capital, ou na verdade como uma relação social, né? A gente tem que entender como uma relação social, ou relações sociais, procura certamente se espalhar geograficamente, ou atingir geograficamente, onde, seja lá numa escala urbana, sejam regiões, seja no estado, seja até globalmente no limite, né, onde ele vai obter as maiores taxas de lucro, né, e eu penso que essa ideia da gangorra, né, é uma das mais interessantes, né, porque essa analogia é muito interessante porque quebra, eu penso que é o ponto central, né, essa ideia talvez mais, que a gente tem mais dualista, né, de um mundo subdesenvolvido e de um mundo desenvolvido.
na realidade ele mostra que tem exatamente um fluxo, quer dizer, o capital, linhas bem gerais, vai tentando buscar mais lucro, mas isso vai paralelamente, ou transcorre paralelamente com um outro movimento que é inibidor, né, melhores salários, mais tecnologia agregada, principalmente essa questão dos salários, né, melhores condições de vida, né. Portanto, quando isso atinge um limite que essas taxas de lucro começam a ser decrescentes, o capital vai buscar o quê? Vai para onde? Vai para os países, ou para regiões, ou mesmo numa escala urbana, para um local, muito entre aspas, né, subdesenvolvido, em que as condições de exploração vão ser melhores para o capital, né? Até que depois vai acontecer um processo semelhante, mas é por isso que ele fala, pessoal, da tendência de uma equalização que nunca ocorre, né? Porque no seu limite ela não deixa que os países desenvolvidos ou que os locais desenvolvidos deixem de sê-lo, e nem o contrário. Ele até cita um exemplo, né? Que talvez algumas regiões subdesenvolvidas, como ele fala do Sudeste Asiático, talvez algumas regiões desenvolvidas, como a Grã-Bretanha, que vão entrar num processo contrário, né? De resto, é exatamente um vai e vem, mas que nunca chega a esse talvez padrão, né? Ou padrão teórico de uma equalização. Era isso que eu queria comentar. Perfeito, professor, muito obrigada pela sua contribuição, e foi exatamente isso que eu percebi. Essa dinâmica, ela ocorre de tal maneira que ela chega a ser cruel. É como você dar o doce e depois roubar o doce da criança, né? Então, eu me deparei com isso analisando algumas crises, né, que a gente teve em relação por exemplo, agora, mais recentemente, em 2017, quando várias empresas, né, devido ao golpe, enfim, várias coisas que foram acontecendo anteriormente, várias empresas chegaram a ter sérios problemas, aonde eu trabalhava, por exemplo, teve vários cortes, e aí você verifica que, na verdade, é uma mudança, né, ela é natural, automaticamente isso vai acontecendo. Essas crises, elas são geradas pelo próprio capitalismo, e esse capital, ele vai se movimentando ao sabor dessas crises. Então, quando a gente fala em crise, a crise, de certa forma, e por favor me corrija, professor, ou alguém que discordar, ela é benéfica para o capitalismo, porque ela vai levando o capital para um determinado lugar onde ele vai gerar mais lucro, onde ele vai ter mais lucro. Se nós analisarmos do ponto de vista, como é que eu poderia dizer, do ponto de vista histórico, dialético, se você analisa lá o século XIX, no Brasil mesmo, trazendo para o Brasil, todo o centro de São Paulo era onde você tinha um grande desenvolvimento ali, de toda a concentração da moradia de pessoas. Então, você tem ali o centro de São Paulo, a Avenida Paulista, as pessoas moravam ali, elas se desenvolviam ali, então todo o comércio estava ali. No século XX, você tem isso mudando para as áreas mais externas, porque exatamente ali você tem mais lucro. E aí ocorre o que? A degradação do centro de São Paulo. É completamente uma área degradada, que agora, no século XXI, está sofrendo a gentrificação, que chamou tanto a atenção do Neil Smith, que foi o objeto dele, digamos assim, foi inspirador para que ele escrevesse esse livro. Então, é bem interessante o movimento que isso causa, e aí algumas pessoas falam, né, inclusive o Bauman fala que nós temos um controle, por exemplo, sobre a modernidade, porque em determinada feita, o Marx e o Engels comentam, né, que tudo que é fixo se desfaz, né, tudo que vai se desfazendo. E o Bauman fala da modernidade líquida. Ele fala que a gente tem essa condição de escolher o que a gente quer. Eu não acredito nisso,
vendo hoje, estudando, tá? Estudando exatamente. Eu mudei completamente o meu conceito, porque eu vi que, na verdade, essas coisas são causadas por esse movimento do capital que vai correr ao sabor. Agora mesmo, a gente está enfrentando a fuga de capitais, por exemplo, que são os capitais especulativos. Então, você tem um aumento do dólar aqui no Brasil, e a queda do dólar, porque exatamente não interessa, as taxas cambiais não são boas, enfim, e a baixa do dólar no exterior, porque os Estados Unidos estão imprimindo mais moeda e acaba nos países desenvolvidos sendo desvalorizada a moeda. E é esse movimento, esse movimento todo que gera o desenvolvimento, é isso que está implícito, que está lá escondido no processo, tá, desse movimento do capital, desse movimento dinâmico. E eu coloquei aqui como no polo oposto, o do subdesenvolvimento, a falta de capital ou seu estouro persistente leva às altas taxas de desemprego, baixos salários, níveis reduzidos de organização dos trabalhadores. Assim, o subdesenvolvimento das áreas específicas leva com o tempo, precisamente, as condições que tornam uma área altamente lucrativa e, portanto, suscetível ao rápido desenvolvimento, que é, de fato, exatamente a síntese do que nós acabamos de comentar. Em desenvolvimento, no desenvolvimento, perdão, gente, aqui ficou a forma que eu coloquei ficou 2 vezes repetido, me perdoem. O desenvolvimento, ele prossegue em todas as escalas espaciais e o capital tenta se mover geograficamente de tal forma que continuamente explora as oportunidades de desenvolvimento sem sofrer esses custos econômicos do subdesenvolvimento. O que acontece, por exemplo, que a gente comentou nas aulas passadas, né, professor, das empresas que saíram em busca de melhores taxas, de melhores tributárias, por exemplo, migraram de São Paulo para a Bahia, né, que a gente estava fazendo esses comentários. Sim. E aí, eles não sofrem os custos econômicos do subdesenvolvimento, mas aquelas áreas, por exemplo, uma área que deixou, digamos, a Ford, que saiu de São Paulo, de São Bernardo para ir para a Bahia, imagine o impacto econômico que se gerou na região de São Bernardo do Campo. A quantidade de pessoas que ficou desempregada, o espaço que existia ali no entorno, a paisagem foi mudada, quantos lugares que viviam em função da fábrica que acabaram tendo que, perderam a função. Então, é aí que ocorre essa mudança cruel. Ou seja, o capital tenta se equilibrar de uma área desenvolvida para uma área subdesenvolvida, e, posteriormente, voltar para a primeira área que já está subdesenvolvida, e assim por diante. À medida que o capital não pode encontrar uma fixação espacial na produção de um imóvel, ambiente de produção, ele recorre à mobilidade completa como um espaço fixo. Aqui, novamente, a fixidade espacial e a ausência de espaço são apenas 2 lados da mesma moeda, que é o que você comentou, professor, né, em relação ao fato, né, de eles não terem essa preocupação de se fixar num lugar, dessa dualidade. Ou seja, eu não preciso, geograficamente, eu deixo as impressões de uma região desenvolvida ou subdesenvolvida, mas o capital, ele precisa dessa mobilidade como uma constante para continuar tendo lucro. E dessa forma, com essa sistemática, ele tem a sua capacidade de pular paisagens de forma sistemática, e é o movimento de gangorra do capital que está por trás desse desenvolvimento desigual em larga escala. O Manifesto Comunista de Marx e Engels, eles afirmam no contexto da expansão geográfica que o capital cria um mundo à sua imagem,
Isso não é mais claro do que as contradições geográficas entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, onde a sobreacumulação do capital em um polo correspondido pela superacumulação de trabalho no outro. Como o professor Paulo havia comentado, existem áreas que estão fadadas ao subdesenvolvimento, mas essa dinâmica, ela ocorre mais em termos dos estados-nação. Aí, essa mobilidade, ela não é tão dinâmica como ocorre nas áreas urbanas. É muito mais complexo porque você encontra as barreiras dos próprios países. Então, você, por exemplo, não tem a mobilidade em relação à mão de obra especificamente. Então, acaba gerando uma mobilidade menos dinâmica do que ocorre nas escalas urbanas. E algumas regiões ficam fadadas ao subdesenvolvimento, como a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, sendo considerado sempre, desde que eu me conheço por gente, o Brasil era um país do terceiro mundo, e agora ficou uma palavra mais bonitinha, né? É um país emergente. Mas continua na mesma situação, né? E isso nada mais é do que essa impossibilidade criada pela dinâmica internacional em relação à mobilidade que existe nas áreas urbanas. Outra pausa para vocês comentarem, professor, por gentileza. Então, se alguém tiver alguma questão, queria até que, como a gente fazer realmente um debate, né? Então, eu acho legal vocês pontuarem algum aspecto, ou mesmo assim, na verdade, tem muitas questões que a gente pode pensar a partir dessas teorizações do Neil Smith, tanto nessa questão, né, que você falou, Rosana, de entre estados, né, como também, talvez uma ideia muito interessante da dinâmica urbana, quer dizer, no urbano, nessa escala urbana, a gente tem esse vai e vem, se a gente quiser dizer assim, do desenvolvimento ou subdesenvolvimento, quer dizer, esses padrões estão, como eu posso dizer, assim, talvez fazendo uma metáfora, né, ou tentando usar exemplos mais concretos, porque é um livro mais abstrato, né. Numa metrópole como São Paulo, a gente vai ter não exatamente a dualidade, mas esse vai e vem do capital o tempo todo. E é nítido como isso é geográfico, né, como isso vai... E São Paulo, talvez mais que outras metrópoles, né, como isso vai do centro, literalmente, mais geométrico, né, para as periferias e também nos próprios centros, né, Rosana, como você falou, o processo de gentrificação é muito isso, né, quando fala em desenvolvimento, é a ideia, assim, da total, do nível de, vamos dizer, de degradação, né, socioespacial, né, de centros, de cidades, de regiões, talvez, né, mais periféricas, e o reverso, né, quando o capital, na realidade, vai buscando e consegue, né, revalorizar. A gente sabe bem, né, assim, que isso é um tema muito forte da geografia urbana, mas o quanto esses processos de gentrificação levam, né, eu estava falando na semana passada sobre uma questão de planejamento, né, eles levam ao quê, né, com que uma população que vive numa região que vai ser revalorizada, né, pela especulação imobiliária, essa população acabe migrando internamente na metrópole para regiões mais desvalorizadas, regiões mais pobres, mais valorizadas na mancha urbana, né? E eu acho que um dos aspectos interessantes que a gente pode pensar, e há muitos exemplos de São Paulo nisso, né, é o quanto que o Neil Smith explorou muito bem a contradição que tem com as tentativas, né, como ele fala, burguesas, né, do capitalismo, de planejar, né, porque e o Neil Smith deixa aí uma dica, né, para nós, o que é o planejamento, se não, ele fala uma tentativa de igualização da paisagem geográfica, aí no sentido bem concreto mesmo, e na realidade não ocorre isso, né, quer dizer, é uma artificialidade. Claro, é bem complicado, o planejamento é uma outra questão, limites, né, os aspectos positivos, negativos do planejamento, mas o planejamento urbano ou regional, ele vai em direção a essa ideia de homogeneização, né,
da paisagem. E ele fala, isso não acontece, porque quando você está chegando nesse processo, né, vai ter de novo um movimento de desvalorização, né, e para finalizar, né, ao mesmo tempo, talvez, assim, alguns autores, a partir dos anos 70, por aí, você falou, né, do Bauman, né, mas outros autores mais imbricados, assim, mais relacionados ao marxismo, eles falam muito que o que há a partir dos anos 70, o que há nos últimos 50 anos, é aí mais essa oscilação, né, de crises e momentos de ascensão, né, do capitalismo, só que numa espiral, assim, decrescente desde os anos 70, ou seja, a gente tem ascensões, sim, mas cada vez mais profundas são as crises e cada vez a gente não tem mais um momento, por exemplo, né, como o do capitalismo no pós-guerra, que foi um grande auge, né, assim, de países, sobretudo os Estados Unidos, né, mas países como a Grã-Bretanha, que é o exemplo que ele dá de um país que está num longo processo de decadência, né. Clarice, está falando, você curiosa escolha do tradutor por optar... Aí é uma coisa... Rosana, você pode responder essa ideia, né, porque realmente Sim. Cisol, né, que é gangorra, né? Isso. Enfim, e que ele traduz isso, hora por oscilatório, hora por vai e vem. Essa Não, nunca escolha, gangorra. essa escolha quem faz é uma escolha ideológica, né, professor? Lembra que eu até comentei com vocês? É uma escolha ideológica. Esse tradutor, né, Clarissa, essa pessoa que fez a tradução, ele não era um geógrafo. Eu tenho meu viés geográfico, então eu consigo entender muito melhor, assim como o Neil Smith, essa questão da gangorra, porque a gangorra é muito difícil você ficar equilibrado, né, na gangorra. Quando você tira os pés do chão, ele fica oscilando o tempo todo. E é quando ele fala, né, que são os dois lados da mesma moeda. Essa oscilação, ela é a moeda em si, né? Ela forma a moeda. E a moeda por si só, né? A moeda, ela é, digamos, os footprints, né? Ou seja, as marcas que são deixadas pelo capital nessa migração. Então, se de um lado você tem a parte concreta, que é a fixidade, como eles chamam, que eles precisam desse meio desenvolvido para gerar, por outro lado, essa especulação de ir para os lugares onde tem mais renda, onde eles têm mais, eles têm mais lucro, né? Isso é muito importante. E o que ficou muito claro, como o Neil Smith deixou muito claro, já dentro do viés marxista, é que a empresa ela existe para gerar lucro. Esse é o ponto, né? Então, existe para que existe? Para gerar lucro, e quanto mais lucro, melhor. E aí, gerando essa questão da gangorra, teve um outro autor, me perdoem agora, eu deveria ter anotado o nome, eu li hoje o texto, mas eu não anotei o nome e acabei me esquecendo agora. A gente fica emocionado quando está falando. Então as coisas fogem. Mas ele usa o termo de montanha-russa. Eu achei interessante também esse termo de montanha-russa, porque uma hora, se você vê com a base geográfica, uma hora as regiões urbanas estão vivendo numa situação e outra hora em outra. É claro, gente, eu coloquei aí da forma dialética, historicamente, a gente demora 50, 100 anos, como o professor Paulo acabou de falar. Esse movimento não é de um dia para o outro, né? Isso são anos que vão degradando uma determinada área ou desenvolvendo outra. Contudo, como você também falou da Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha perdeu todo esse apogeu, a hegemonidade econômica que ela tinha diante do mundo. Hoje, você tem como figura, né, como partner, você tem os Estados Unidos como figura principal, dando as cartas, só que a Grã-Bretanha continua ali ao lado dos Estados Unidos, e isso o Neil Smith faz questão, né, de mencionar, militarmente, inclusive, né, apoiando as decisões econômicas. O Brexit, que foi o que aconteceu atualmente, né, com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, nada mais foi
do que o movimento do capital. Isso eu colocando, tá, gente? É a minha opinião. Mas o movimento do capital voltando para uma área degradada. Primeiro, eles vão controlar a quantidade de pessoas, de estrangeiros, e vão voltar, digamos assim, para as condições para o próprio país, né? Eles não vão mais gerar, né, abrir o país, porque eles ganharam muito com a exploração da mão de obra barata, só que hoje essa área ali já está degradada o suficiente para gerar altos lucros. Então, eles voltam o capital e, no meu ponto de vista, o Brexit é um exemplo disso. Outra questão que o Noah Smith cita, que foi base também para ele lá no começo, das reflexões que levou ele a se inspirar no livro, foram as cidades americanas. Então, ele fala assim, por exemplo, o Nordeste dos Estados Unidos não está tão desenvolvido quanto uma determinada região no Sul, ou vice-versa. De repente, essas regiões, uma ultrapassa a outra, mas essa igualização, ou equalização, como você falou, professor, ela não existe, ela ela não é pretensa, né? O capital não permite que isso aconteça, pensando em termos de mobilidade. E para reflexão, eu vou deixar um texto de uma entrevista agora, há pouco tempo, com o David Harvey, eu já vou mostrar para vocês o artigo, e o headline, né, a parte introdutória do David Harvey é que o consumismo de alta rotatividade e a falta de investimento no público, né, do poder público, deixaram países mais frágeis para enfrentar a pandemia. Mas, por ironia, resgatar a economia exigirá que os governos sejam mais socialistas que a própria esquerda. Nós falamos sobre isso, né, da última vez, e eu achei importantíssimo deixar essa reflexão para vocês. Coloco aqui também, rapidamente, para vocês verem, do texto da onde eu tirei, tá? Que foi publicado no dia 27 de março de 2020, tá? Harvey comenta sobre o colapso da espiral de acumulação infinita, que foi exatamente o que você falou, professor. Para citar, assim, estamos em sintonia, que é exatamente o que está acontecendo agora, né, como resultado. Sim. E a conclusão... Perdão, professor. Desculpa, eu queria comentar também esse lado, né, porque para quem está vindo pela primeira vez, né, que legal, né, que sejam bem-vindos, bem-vindas, né, quem está pela primeira vez participando. Exatamente, a gente começou discutindo muito essas questões, duas ideias, né, da pandemia, foi, acho que, um eixo, né, de um ponto inicial, né, mas também esses outros aspectos, assim, por exemplo, do consumismo, né, na realidade, obviamente, não existe, né, esse movimento do capital sem que haja um mercado consumidor, até em outros capítulos, o Neil Smith coloca muito um aspecto, né, de que certas sociedades, como os Estados Unidos, etc., conseguiram, desde muito cedo, né, serem sociedades de consumo. Não é o nosso caso, mas, até falei isso na semana passada, né, será que, de repente, nos últimos 15, nos últimos 20 anos, por aí, a gente não atingiu também algo parecido, né, quer dizer, esse consumismo, como o Harvey, né, está falando no artigo, né, mas também onde está a questão, né, e o que tem tudo isso, afinal, a ver com a pandemia, né, mas a ideia de que esse consumismo, esse funcionamento da economia baseada num consumo, né, inclusive a gente sabe muito bem que é meio que alimentado, né, por uma oferta muito grande de crédito, né, etc., ela encontra um limite e ela é muito frágil ao mesmo tempo, né, num momento como o atual, né, mesmo aí da pandemia, não há, né, como consumir, diminui, né, na verdade, as capacidades de consumo, a própria capacidade de produção também, ela se vê muito prejudicada, né, muito em vários aspectos, né, quer dizer, então, é um ponto, né, de novo, dessa ideia dele de crise, né, assim, não é uma crise de superacumulação, né, mas é uma crise, por exemplo, que tem várias expressões, até mesmo como desemprego, quer dizer,
Agora, uma questão central dele, do Smith, de muitos marxistas, é essa, né? A gente sai dessa, e quando sai dessa crise, a gente vai daí para um momento, para uma fase, né, de ascensão do capitalismo. Isso, como você falou, né, Rosana, assim, é a ideia das ondas oscilatórias, né? Mas você pode fazer um desenho vendo que essas ondas, elas vão diminuindo. E sim, um ponto central também para a gente não esquecer do livro é que ele fala da produção da natureza, né? O que é a produção da natureza? É a ideia de que toda intervenção social, né? Não vou falar provavelmente intervenção humana, mas toda intervenção social naquilo que Marx considerou como primeira natureza é uma produção da natureza. Ou seja, né, por mais que a gente considere áreas intactas, né, que de uma natureza natural, para ser redundante, por mais que exista essa condição, né, na realidade, o capital sempre está produzindo ou reproduzindo uma natureza, inclusive, quando, isso é interessante, né, quando existem áreas de preservação, né, áreas de preservação nem sempre é uma natureza natural, às vezes são áreas reflorestadas, às vezes são antigas áreas de cultivo, de pecuária, né, que foram deixadas de lado e por aí afora. Então, no planeta, né, na verdade, é muito difícil, né? A gente está vendo agora um incêndio de grandes proporções, né, no Pantanal, Mato Grosso, do Sul, o sul do que a gente considera a região amazônica, né? A gente vê que ali não há nenhuma primeira natureza, uma produção da natureza, né? E isso é um ponto importante do livro, assim, para situá-lo, né? E essa questão de que, de que um limite do capital também está nessa própria natureza, né, na própria produção da natureza. Quer dizer, antes, né, se imaginava muito claramente, né, que não havia limites, assim, a natureza sempre se reciclaria, a gente poderia explorar, explorar, explorar. Hoje em dia se percebe que há um limite nisso, né, assim, muito claro, né, e para alguns autores que têm um certo diálogo, né, com a geografia, autores marxistas como Immanuel Wallenstein, por exemplo, né, que fala muito que falava, né, de um colapso do capitalismo na própria questão ambiental. Eu acho interessante evocar isso, e também para quem está tendo um primeiro contato, né, com o nosso grupo, né, a ideia também, né, de quando a gente começou a falar da pandemia, o Neil Smith tem uma teoria interessante, pessoal, assim, de que não existe, ele fala que não existem desastres naturais, né? Então, muito resumidamente, né? A pandemia, claro, né, é algo que vem da natureza, uma doença. Enfim. Mas a forma como ela repercute, ou as consequências dela, por exemplo, no Brasil, ou na China, ou, sei lá, na Grã-Bretanha, a gente está falando, né? Essa desigual repercussão, ela é algo social, socioeconômico e político também. Não é algo dado, né, pela natureza, né? São várias questões, por exemplo, desde capacidade financeira, capacidade técnica, né, de reagir, né, e de capacidade e de vontade política também, né, de reagir às catástrofes naturais, né? Então, também, assim, o Smith muitas vezes foi, não exatamente acusado, né, mas um tanto criticado, e as leituras marxistas, às vezes, são criticadas por um economicismo. Mas o Smith dá muita importância, assim, a uma esfera política, quando ele termina, né, esse item ponto 3, né, e no item ponto 4, né, quando ele fala, assim, da questão do papel, por exemplo, da classe trabalhadora, até quando ele fala das questões de como a classe trabalhadora se organiza em meio de sindicatos, etc., né? Esse papel político também entre os estados, nações, entre essa escala que ele acha muito importante do Estado-nação, né? Uma escala que põe muito uma relação nas relações internacionais, a força ou a fraqueza, né, dos estados nas decisões mundiais. A gente sabe muito bem disso, né? Mas, assim, ele privilegia muito a escala urbana para considerar, assim, geograficamente, que ela expressa muito essas contradições do capital. E agora, né, que a gente está num momento absolutamente
né, inédito, né, a gente vê essas contradições no urbano, né, se expressando com toda, muito nítido, né, assim, por exemplo, para a gente ficar numa, né, uma característica, né, melhor dizendo, desse desenvolvimento desigual, né, essa forma de exploração do trabalho, que ela tem algo de muito arrojado, né, assim, como o próprio Harvey fala da uberização do trabalho, né, mas aquelas pessoas que trabalham, enfim, entregando, os entregadores, né, os motoristas de aplicativo, né, o quanto que também são vulneráveis sobre vários aspectos nesse contexto atual, né, nesse momento atual, e o quanto isso vai precarizar, né? Agora, para terminar mesmo, assim, quando você falou, Rosana, assim, se o capitalismo se beneficia das crises, né, uma outra questão importante, a ideia, assim, que vem desde, na realidade, eu acho um tema bem interessante, desde de Hegel, muito antes de Marx, né, e que era um filósofo burguês, né, mas já ele teorizava, Kant também teorizava, né, sobre esse papel que as guerras têm, eles não eram tão críticos assim, tá? Mas o papel que esses conflitos, né, muito fortes, essas situações extremas, né, ou guerra, epidemias, pandemias, elas têm, o papel que elas têm para alimentar, assim, ciclos de ascensão do capitalismo. Mas, como eu disse, né, assim, a ideia central do Smith, no tempo que ele escreveu, né, nos anos 80, é bom deixar claro, né, a concepção, né, principal é de que cada vez mais a gente vai ter, sim, ascensões, mas a gente estaria num longo declínio. Quando você falou, né, Rosana, sobre as cidades americanas, do Nordeste dos Estados Unidos, é num contexto bem de um contexto pós-crise do petróleo, né, crise de Exato. 73. A Clarissa está escrevendo aqui, né, é importante observar a compreensão do próprio Smith na limitação de sua teoria. Quando ele afirma, um movimento em vai e vem do capital, seja evidente na escala urbana, mas que de forma alguma o seja na escala internacional, sugere limites a essa teoria do desenvolvimento desigual. Você quer comentar, Clarissa? Não? Tá. A ideia aqui de que tem um limite na teoria dele, desenvolvimento desigual, assim, na verdade, um obstáculo, né? Ou que ela não seria tão... Ela teria um ponto fraco, né? Porque nessa escala internacional não é que não haja essa desigualdade, claro que ela, né, mas esse movimento, né, como estou falando de vai e vem, ou de gangorra, como a gente queira, do capital, sim, ele é mais difícil de ser expressado numa escala de Estado-nação. Por quê? Porque, vamos supor, né, se fosse como na escala urbana, a gente teria um país como o Brasil, um país como os Estados Unidos, e esse padrão, né, o nível, vamos dizer, de desenvolvimento estaria oscilando o tempo todo, ora a favor de um, ora a favor do outro. Não é assim que ocorre. Pode ocorrer mais regionalmente, mais localmente. É essa a ideia, né? Quer dizer, a longo prazo, é como você falou, né? Como fala no texto. Alguns países parecem, alguns estados, nações parecem ir para um caminho de declínio. Tudo bem, a gente pode pensar nos Estados Unidos, mas eu digo assim, esse declínio mais profundo, né? Como vários países da Europa. Os centrais, assim, a Grã-Bretanha é o caso, acho que é mais gritante, é mais marcante, né, do que a França ou a Alemanha, né, mas também a França, né, de império de grande potência, entre aspas, né, colonial, né, um longo declínio. Agora, do outro lado, né, desse mundo subdesenvolvido, a gente vê que os países do Sudeste Asiático, o próprio Japão, que já foi, né, considerado um país subdesenvolvido, bem, alguns conseguiram ultrapassar, né, esses certos patamares, ou, na verdade, atingir, né, certos níveis, não só tecnológicos, não é só uma questão de tecnologia, mas conseguiram romper, né, características mais subdesenvolvidas. Bem, e uma grande interrogação, né, que a gente pode ver, aí é algo para uma pesquisa de uma vida toda, né, a China. E também nos tempos do Yves Lacoste, né, para lembrar as nossas aulas, né, nos anos 60, todo mundo apontava, né, a China como um país, talvez, dos mais subdesenvolvidos do mundo, né, e a China deu uma grande virada.
Exato. E a China, inclusive, é considerada hoje, existem alguns autores que consideram a China como assumindo o papel, né, do player mundial no lugar dos Estados Unidos no futuro. Eu não sei se isso acontece ou não, mas existem previsões de alguns economistas a esse respeito. E eu queria comentar sobre o que a Clarissa falou. Eu não vejo, Clarissa, como um limite da teoria do Neil Smith. Talvez eu esteja errada, mas eu vou colocar para você o meu ponto de vista, tá? Exatamente nesse capítulo 5.3, o próprio Neil Smith fala que existe uma diferença, na verdade, que foi o que o professor Paulo falou. Existe uma diferença da dinâmica, do movimento. O movimento do Estado-nação, nessa dinâmica do capital, é muito mais lento. Então, aí fazendo uma comparação, por exemplo, também usando a fala do professor Paulo, se você lembrar que nós tínhamos aí como players, né, mundial, na hegemonia mundial, a Espanha ali no século, vamos dizer, século XIV, século XV, XVI, Espanha, Portugal, começaram as navegações, digamos assim, as conquistas, né? Aí, legal, ótimo, meu anjo, e seria ótimo que você comentasse, por favor. E aí, em seguida, você tem com o desenvolvimento, com o advento da Revolução Industrial, a Grã-Bretanha, a Inglaterra entrando aí, né, como o principal player dessa situação. Depois da guerra, né, das guerras, a Primeira e Segunda Guerras, você vê os Estados Unidos surgirem nesse papel, né, e agora, como eu tinha comentado, alguns especialistas na área financeira preveem que a China vai se tornar. Eu particularmente, Rosana, tá? Eu não acredito que isso aconteça, por algumas questões políticas, meramente políticas, tá? Então, o Will Smith considera essa parte da geopolítica e exatamente são essas limitações alfandegárias, vamos dizer, não exatamente alfandegárias, mas como é que eu poderia, fronteiriças, que acabam impedindo que esse movimento seja tão dinâmico entre nações, ou seja, esse movimento seja em Estado-nações, né, Estados-nações, do que ocorre na escala urbana. E é isso, eu passo a palavra para você, se você puder, por gentileza, complementar. Não, não, comentar assim, que eu achei curioso, porque ele deixa claro as dificuldades, digamos, de fazer essa observação mais instantânea nas 3 diferentes escalas que ele aborda, né? Fica muito claro esse movimento da gangorra, enfim, do vai e vem, do capital na região, na escala urbana, que daí você sai, centraliza, vai mais para a periferia, depois volta para o centro, e aí tem aquele processo de gentrificação que é dele. Eu acho curioso quando ele começa a afirmar, por exemplo, quanto mais a escala, minha observação é, quanto mais a escala vai ficando maior, aqui menor, né, mas enfim, o espaço vai ficando maior, mais difícil fica de estabelecer uma relação tão lógica, tão rápida, né, desse vai e vem do capital. Então, quando ele fala, por exemplo, é bastante evidente na escala urbana, mas não é tanto na escala Estado-nação, nação-Estado, né? Quando você observa dentro do Estado-nação as diferenças de região e tal, você observa, mas não tanto em relação à escala urbana. Aí ele diz que na escala internacional pouca coisa sugere o vai-vem geográfico em ação. Então, eu acho curioso que aí é quando ele afirma, né? Não sou eu, ele, que há na própria teoria um limite, né, a essa teoria do desenvolvimento desigual. É ele que está dizendo. Então, justamente, ele está dizendo que quanto maior a escala, quer dizer, se eu começo a comparar países com países, essa relação do vai e vem não é tão imediata, é mais difícil de fazer. E eu acho isso curioso porque é um autor que, dentro da sua própria teoria, também estabelece, digamos, limitações ou críticas, ou deixa o espaço aberto para isso, e eu acho que isso que também traz nos outros autores que o estuda, que os debruça, justamente procurar essa relação, né, porque
Quanto mais, toda a teoria, né, como eu sou um pouco da física, é interessante, quanto mais a teoria que você estabelece, ela tem validade em todas as escalas, em todas as esferas, mais válida e mais sólida ela é. E, curiosamente, talvez justamente ele admite isso. E a grande expansão que ele está tendo agora, talvez por conta da crise, da pandemia, ele se torna muito atual, né? Faz também as outras pessoas e a nova geração ficar buscando essa relação do vai e vem em todas as escalas, inclusive outras escalas que não as 3 que ele menciona e tal. Aí, inclusive, eu quero fazer um comentário meio fora, que é curioso que ele gosta de fazer essas brincadeiras com a área da física, especialmente da matemática, né? Ele fala de inversamente proporcional. Ele teve um capítulo que cita o Einstein, quando ele fala da teia de espaço, faz uma alusão com o espaço-tempo, é curioso essa relação que ele tem e a forma como ele procura estabelecer explicações dele, às vezes usando conceitos que são da matemática, da física. É isso mesmo, ele falou uma parte, eu lembrei inclusive disso quando você comentou agora, porque ele fala em segunda potência, né? Eu achei muito interessante essa forma dele colocar, dele brincar até, porque ele deve ter os motivos dele, né, em relação a isso, porque houve um momento em que a geografia era completamente baseada nessa parte de escalas, e ele deve sofrer, deve ter convivido com isso, que era exatamente, digamos assim, nos anos 70, a gente teve essa geografia crítica, né, professor, saindo daquela parte onde era digamos assim, uma geografia mais analítica para crítica, e ele é fruto disso, né, é óbvio que ele teve interferências de outras datas, e uma coisa que eu percebi em tudo, desde que eu comecei a estudar a história do pensamento geográfico, é que os conceitos, eles não se desfazem. O que eu achei interessante, né, que até eu comento com você, Clarissa, que eu não vi, né, como uma limitação, embora ele reconheça, eu não vejo mesmo, não vejo, porque ao contrário, eu acho que o fato de ele perceber que existe, né, um bloqueio dessas, digamos, nessa dinâmica, para mim, por si só, né, já não é limitação. Para mim, é uma abrangência, ele está sendo um autor de vanguarda. Imaginem se ele estivesse vivo agora, né, se a gente verificar, por isso que eu trouxe o David Harvey, que foi um grande, né, influenciador dele, eles trocaram muitas coisas, ele inclusive menciona os jantares e os almoços, as refeições que ele gentilmente, né, teve com o David Harvey, e isso é muito legal, né, essa troca que eles tiveram. E para concluir, eu fiz questão de colocar em inglês, porque eu acho que expressa exatamente, né, a língua do Neil Smith, né, o que eu queria era exatamente isso. Para nós, né, que somos da área de letras, é importante que cada língua tenha seu valor e que nós possamos nos expressar e expressar nossos sentimentos na nossa própria língua. E nem sempre, né, como eu disse, a tradução, ela fica boa, né, porque fica, como eu disse, eu chamo de versão, porque ideologicamente eu vou colocar lá a minha forma, o meu ver, o meu pensar e todos os autores que eu já li na vida. Então, aqui citando o que eu havia mencionado antes, né, para vocês, que é uma frase do Manifesto Comunista: tudo que era sólido se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. É fantástico como isso se encaixa, apesar, né, do Karl Marx, sei lá, ser um autor ali do final do século XIX, se encaixa perfeitamente nessa situação que nós vivemos hoje de pandemia. E é isso, pessoal, gostaria de encerrar a minha apresentação e entregar a palavra para vocês. Bom, gente, Rosana, obrigado pela apresentação, sim, muito, muito boa a apresentação. E tá aí, enfim, no núcleo, né, dessa ideia do desenvolvimento desigual, né, assim, como eu disse, nunca uma dualidade, né, polos opostos, mas essa, na verdade, complementaridade, e principalmente essa questão de, legal enfatizar isso, né,
do capital como uma relação social, né, claro, né, não é uma coisa, né, uma relação social, buscando sempre aqueles locais geográficos, geograficamente falando mesmo, onde pode se obter mais lucro. Essa é a lógica. Tudo bem, é uma coisa muito, talvez assim, um pouco pessimista, né, mas essa é a ideia mesmo, né. Aí, né, no decorrer do livro, né, então, esse capítulo, que é uma proposta, então, de ter uma teoria do desenvolvimento desigual, tem, portanto, uma conclusão, né, é um item 5.4, conclusão, e a Fernanda, né, Fernanda, você vai, então, apresentar para a gente esse tópico final, praticamente o final, né, do livro dele, né, então, pode ficar à vontade, também se você quiser compartilhar slide, alguma coisa assim na tela, fique à vontade, por favor. Boa noite, eu sou a Fernanda, estou no último semestre da Geografia, estou participando das reuniões agora, é uma coisa um pouco mais recente. Eu fiquei encarregada de falar um pouco sobre o item 4 do capítulo 5, que seria a conclusão, que vai da página 217 à página 221. Esse subitem, né, no caso do capítulo 5, ele é bem sucinto. Na verdade, ele tem 3 a 4 páginas só. Entretanto, ele traz muitos conceitos, né, do que foi tratado no livro. Então, ele é rico em conceitos e teorias e reflexões que já foram feitas nos outros capítulos. E ele dá uma pincelada sucinta sobre esses conceitos, tá bom? Eu fiz uma apresentação bem simples, assim, de PowerPoint. Na verdade, são só 2 slides, porque, como eu falei para vocês, é bem sucinto, são 3, 4 páginas, mas que eu achei interessante colocar algumas partes, alguns parágrafos dessa conclusão, para lermos e refletirmos juntos sobre o que o autor quis dizer sobre o assunto. Eu vou compartilhar com vocês. Eu não sei, acho que... Estão todos conseguindo ver? Eu acho que sim, deu certo. Sim. Deu certo. Opa. Certo. Então, o que eu queria começar falando com vocês, como eu havia dito, esse item do capítulo 5, que a Rosana explicou muito bem. Por sinal, eu até achei interessante que se a gente tivesse combinado o tema do PowerPoint, não teria ficado igual. Parece que foi a continuação até. Bom, ele começa no primeiro parágrafo citando Nigel Harris, que na verdade é um economista britânico, que ele é focado em economia em áreas metropolitanas. Ele traz uma fala do Nigel que seria: o capital é uma praga de gafanhotos, eles se estabelecem no lugar, devoram-no e então se deslocam para praguejar outro lugar. Eu peço até uma licença para fazer uma relação com a minha pesquisa de monografia, que eu fiz em relação à Avenida Paulista, que foi uma pesquisa em relação ao espaço, como ele é utilizado,
no fato foi um espaço simbólico, mas a relação que eu gostaria de fazer seria a ideia de como esse capital ele se apropria desse espaço, ele utiliza desse espaço, e no caso o Harris ele coloca de uma forma negativa, né, a ideia de praga, e como ele devora esse espaço. A relação que eu gostaria de fazer com a minha pesquisa seria a ideia de como esse espaço ele é apropriado e tem essa relação de vai e vem, então o capital ele se desloca para outro espaço para fazer isso. Então, na minha pesquisa, na minha pesquisa histórica, eu falo sobre a questão do centro antigo de São Paulo, que era utilizado anteriormente como símbolo de São Paulo, símbolo econômico, e como ele foi sendo esquecido, ele foi sendo, realmente, foi utilizado pelo capital, e com o tempo ele foi sendo esquecido, foi sendo colocado como algo degradado, como algo antigo, como algo velho, um tal que a gente pode citar, entre aspas, como centro velho de São Paulo, e como a Paulista foi tomando este lugar de apropriação do capital. Então, como esse espaço da Avenida Paulista, no caso seria sobre a minha pesquisa, mas como ela foi se apropriando, tomando o local do centro antigo e se configurando como esse novo espaço para a utilização do capital. Então, seria um pouco essa ideia, como o economista britânico, a foto dele, eu coloquei no primeiro slide, como ele traz essa reflexão, essa metáfora, né, de como o capital, ele utiliza-se dos espaços, devorando a partir da sua lógica e utilizando em outros locais. Então, ele utiliza desse espaço, vai para outro, devorando os locais, né? Bom, os slides, eles são basicamente trechos do texto, que eu acho que seria interessante a gente fazer essa leitura e essa reflexão, tá bom? Essa primeira parte, o desenvolvimento desigual é, no mínimo, a expressão geográfica das contradições do capital. A fixação geográfica do valor de uso e a fluidez do valor de troca traduzem-se nas tendências para a diferenciação e para a igualização. Nessa parte, a gente vê, como eu tinha dito, os conceitos, né? Então, ele traz muitos conceitos marxistas nessa conclusão, ele pincela esses conceitos, mas trazendo a ideia de que as contradições do capital são expressas, são, entre aspas, imprimidas nessa paisagem geográfica, que demonstra esse desenvolvimento desigual. Então, como está visível na paisagem geográfica essas contradições, né? Como nós podemos verificar que elas estão lá, elas estão demonstrando esse desenvolvimento desigual. E até mesmo a questão dos conceitos, ele utiliza o valor de uso, o valor de troca, para a questão da diferenciação da igualização. A segunda parte que eu queria falar seria que a missão histórica do capital e o desenvolvimento das forças de produção por via da qual a igualização geográfica das condições dos níveis de produção torna-se possível. A produção da natureza é a condição básica para a igualização, mas a igualização é continuamente frustrada pela diferenciação do espaço geográfico. Então, ele traz a questão histórica do capital, o desenvolvimento dessas forças de produção, e ele também coloca, né, a questão da produção da natureza, que seria necessária para a igualização, mas ela é frustrada pela diferenciação do espaço geográfico. A diferenciação do espaço geográfico é como se fosse um meio para um fixo espacial que se torna um grande problema. Aí a segunda parte que eu gostaria de ler com vocês seria: à medida em que o desenvolvimento desigual se torna crescente, necessidade para se evitar as crises, a diferenciação geográfica se torna cada vez menos um subproduto e mais uma necessidade central para o capital. A história do capitalismo não é simplesmente cíclica, mas é profundamente progressiva
e também se expressa na paisagem. Então, retomando aquelas questões, né, que a diferenciação do espaço geográfico expressa a diferenciação social, que é a definição do capital. Se ele cita no texto também a relação entre capital e trabalho. Então, como está impresso nesse espaço geográfico essa questão da diferença social, né? E à medida que o desenvolvimento desigual se torna crescente, fica mais visível a questão da necessidade desse subproduto para o capital. Aí, quando ele cita, né, a história do capitalismo não é apenas cíclica, então não é algo simples de ser compreendido, mas profundamente progressiva, que se expressa na paisagem. Então, nós podemos ver na paisagem geográfica essas contradições, esses períodos em que o capital passou. A classe trabalhadora deve tentar precisamente o oposto. Como a classe dividida, ela deve lutar pela igualização em escala global. O futuro político para a classe trabalhadora está precisamente na igualização de condições e de níveis de produção. Processo este continuamente frustrado dentro do capitalismo. Então, a ideia também de que o capital busca uma diferenciação do espaço para obter um controle político e econômico. A questão da classe trabalhadora, que ela deve lutar para conseguir essa igualização nos níveis de produção. Como o professor havia dito, né, ele cita bastante a questão da necessidade da força política para esse desenvolvimento. E essa força política deveria ser vinda da classe trabalhadora para conseguir essa igualização. Por fim, já são, como eu havia dito, são apenas 3 páginas, então acho que essa já ficaria aqui a penúltima página, a segunda no caso, né? Aqui. Marx entendeu muito bem o caráter progressivo do capitalismo. Sobre o capitalismo e somente sobre o capitalismo poderiam as forças produtivas ser desenvolvidas até o ponto em que a sociedade for genuinamente rica e capaz de produzir o volume de valores de usos sociais necessários para manter toda a população humana. Mas se o capitalismo desenvolve esse potencial, ele nunca o realiza, precisamente por causa da base classicista sobre a qual este modo de produção está edificado. Apesar disso, permite o desenvolvimento das forças produtivas necessárias para a produção e distribuição igualitária da riqueza social. O socialismo é o estágio da história em que há antes riqueza que pobreza para a distribuição. A missão histórica do capitalismo é desenvolver as condições sob as quais a igualização é possível, na medida em que as diferenças espaciais são superadas, a tendência interna do valor é geograficamente realizada, mas para realizar plenamente essa tendência, o próprio capital e a diferenciação política entre o qual está assentado devem ser eliminados. Então, ele traz aqui uma reflexão sobre como Marx entendeu bem essa questão, né? Ele fala sobre a questão classicista, então, a ideia de que, a priori, a princípio, o capitalismo busca uma equalização de riqueza, né? Então, só através do capitalismo poderíamos ter esse caráter progressista para se conseguir um nível de riqueza, só que, da mesma forma, esse nível de riqueza nunca seria alcançado, principalmente pela questão da base classista que nós temos, sobre a qual está o modo de produção. Seria como se fosse um degrau para permitir alcançar a riqueza, mas a produção e a distribuição igualitária da riqueza social. Essa seria a ideia desse desenvolvimento de riquezas, né?
Aí, no finalzinho aqui do texto, ele fala sobre, por fim, né, finalmente, é interessante notar a maneira pela qual a ideologia burguesa refuta a tendência para a igualização. O argumento corrente da burguesia é que o socialismo é quando tudo e todos estão reduzidos à uniformidade, ao mínimo denominador comum, tudo é igual, a diversidade foi extinta, o socialismo é entediante. De fato, embora o homem unidimensional de Marcuse seja mais uma tendência que realidade, vimos que o capitalismo que reduz tudo à uniformidade e tende a tudo igualizar em seu caminho, a noção de que o socialismo tudo será a mesma coisa, surge não de uma compreensão do movimento socialista, mas de uma projeção das realidades do capitalismo. Então, bem no final mesmo, ele faz esse apanhado de ideias, e aí ele traz a questão do entediante, de que seria tudo igual, né? Então, a ideia de que o socialismo seria essa uniformidade, sendo que, na verdade, quem busca essa uniformidade seria o próprio capitalismo, de uma forma que o advento do socialismo lança as bases sobre as quais os valores de uso podem se libertar de valor. Na realidade, ao invés de o serem apenas na mente da burguesia. Então, essa ideia de que o socialismo seria entediante, seria tudo igual, é uma forma que a burguesia visualiza isso, mas, na verdade, é o próprio capitalismo que tende a buscar essa igualização. Essa é aquela parte que ele fala no finalzinho do texto. A tendência para a igualização sobre o capitalismo representa a vitória do valor sobre o valor de uso. É a igualização, em termos de valor de uso, como a imposição do valor. Esse é um pouco que eu consegui fazer desse apanhado, dessa conclusão. Como eu falei para vocês, tem muitos conceitos sobre o marxismo, então ele pincela vários conceitos, valor de uso, valor de troca, a própria questão da função do capitalismo histórico, a ideia de que o capitalismo não seria cíclico, né? Ele teria esse caráter progressista, a questão classicista do capitalismo. Então, essas são algumas reflexões que eu fiz sobre essa conclusão, né? E eu queria deixar aberto agora para vocês pontuarem, o professor também poder complementar. Tá certo. Bom, muito obrigado, Fernanda, pela apresentação. Essa apresentação põe duas questões que eu acho super importantes no fechamento, né, do livro do Smith, fora o capítulo 6, claro, né? Bom, uma mais geográfica, né? Eu até estou lendo aqui, né, o trecho do livro. É fundamental esse ponto, né, de que esse capital fixo, né, que ele vai falar de uma fixação, né, geográfica de valor, né? Bem, isso de um lado, essa fixação geográfica de valor, e a ideia também de que o capital é fluido, né, de fluidez do capital, como dois elementos que vão fazer ser o motor dessa dinâmica de diferenciação e de igualização. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né, que, em geral, assim, o capital vai ter uma tendência para se fixar, né, mesmo geograficamente, em algumas realidades, né, enquanto que em outras ele tem uma tendência a ser mais móvel, né, isso que a gente discutiu uma vez, assim, tem uma diferença temporal nisso, né, ou seja, essa fluidez do capital, ela é muito mais, por exemplo, perceptível na escala urbana, né, a questão também do desenvolvimento, por exemplo, assim, é uma agregação desse fixo espacial que até tem um problema de tradução nisso, né, que muitos levantam, da palavra fixo espacial, né? Ou seja, quando a gente pensa numa área muito industrializada,
estou usando área, que não é um conceito muito do Smith, não. A gente pensa que ali há um grande volume, né, uma grande quantidade também, em termos de capital, fixado, né, no espaço, geograficamente fixada. Isso é uma característica muito maior de regiões, também não é uma categoria muito usada pelo Smith, mas regiões desenvolvidas, nas subdesenvolvidas ou não desenvolvidas, ou que mesclam, né, o desenvolvimento desigual, é muito também essa sobreposição de características do capitalismo, às vezes muito arrojadas, e o Brasil é muito característico, é um exemplo disso, né, e características pré-capitalistas, né, em que daí não há tanta, em países como o Brasil, por exemplo, esses capitais fixos, esse grande volume de capital fixo, é muito desigual e, ao mesmo tempo, talvez característicos, né, assim, quando se falava antigamente, na geografia regional, das chamadas regiões desenvolvidas, entre aspas, ou em processo de industrialização e tudo mais, toda uma terminologia da geografia, para pegar em um gancho com o que a Fernanda e a Rosana apresentaram hoje, né, com características da geografia que procurava meio que congelar, né, essas escalas geográficas. Então, seria regiões subdesenvolvidas, regiões em desenvolvimento, regiões industrializadas. O Smith, ele mostra o quão isso é muito mais, como ele mesmo falava, né, simples e complexo, né, como existe todos esses meandros, dessas contradições, dessa diferenciação, e da equalização, estão em todas as escalas, mas é isso que, como eu falei, né, a fixação de capital é muito mais característica de regiões, se a gente quiser usar essa categoria, né, desenvolvidas, e ela é um aspecto muito voltado para a diferenciação, também, de novo, entre aspas, entre os lugares, né, a igualização, a tendência para a equalização, mais ou menos, eu creio, né, que não é difícil perceber, né, que sim, a tendência para a igualização, ela é muito ligada a uma grande mobilidade do capital. Como assim igualização? Igualização, por exemplo, no fato, para pontuar, né, de que as grandes metrópoles mundiais, elas têm aspectos de desenvolvimento desigual, as grandes metrópoles mundiais, mais ou menos semelhantes, seja uma grande metrópole sul-americana, ou asiática, ou estadunidense, né. Também queria pontuar uma outra ideia, né, que o Neil Smith, ele constrói seu pensamento dialogando, né, com algumas correntes do marxismo ou escolas, né, embora não é muito apropriado, né, falar em escolas, mas ele parece ter um embate, né, para chamar de escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, né, da escola de Frankfurt, essa ideia do homem unidimensional, né, que seria, para o Marcuse, aí mais uma questão política, de teoria política mesmo, de que o avanço, né, tecnológico e talvez melhores condições, talvez, né, trazidas pelo capitalismo, né, e muito essa ideia do Marx, né, também, de que o capitalismo teria, sim, condições de produzir para todo mundo, né. Mas o Marcuse, ele é um cara da escola de Frankfurt, né, que defendia a ideia de que no mundo nos anos 70, essa época que também o Smith se forma, né, está escrevendo esse livro, é a tese de doutorado dele, né. Enfim, que naquele momento, tanto as classes dominantes, que detêm, né, os modos de produção, né, como a classe trabalhadora, estariam meio que acomodadas nesse processo de desenvolvimento do capitalismo. E não seriam mais, assim, protagonistas, né. É uma visão que o Smith critica, né, e é uma visão muito criticável mesmo, né, porque dá a entender que o capitalismo levaria a um tipo de sociedade, talvez, assim, um estilo do que o Marcuse mesmo foi contemporâneo, o estilo de uma sociedade meio que reformista, né, um capitalismo reformista, né, ou seja, tivesse chegado a um modelo ali que talvez, né, tivesse ou ocorresse nas grandes cidades ou regiões mais urbanizadas de alguns poucos países da Europa Ocidental, né,
mas, enfim, é também muito, muito frágil, né, assim, e ele fala que não é isso, assim, as classes trabalhadoras podem ser protagonistas, e o Neil Smith, ele, bom, para contextualizar um pouco, né, ele, na verdade, era escocês, né, mas ele fez toda a sua vida acadêmica, né, como professor universitário também nos Estados Unidos. Ele nasceu nos anos 50, né, e faleceu em 2012, faleceu precocemente, né. E esse livro, que foi escrito nos anos 80, tem uma atualidade muito grande e tem sido meio que, talvez, redescoberto aqui no Brasil, né, ou mesmo descoberto, né, um autor que se falava muito, né, em alguns círculos, tá, da geografia crítica, mas era muito pouco lido, ou então ele seria absolutamente desconhecido, né, e por isso é muito importante trazer, né, essas ideias, né. Fernanda, a sua temática, né, por exemplo, da geografia, num campo, né, da geografia urbana, pode, né, você pode dialogar muito, né, no seu trabalho, ou usar, né, muito das teorias, das considerações do Neil Smith, né. Claro, eu sempre penso que a gente não precisa meio que limitar, né, o corpo teórico de um trabalho a um único autor. Não é isso, mas é um autor que pode dialogar muito bem com David Harvey, com Henri Lefebvre, e muitos outros que falam sobre o urbano, né. Rosana, você escreveu aqui, né, estou vendo no chat, que é uma afirmação, né, de um autor chamado Saul Rattle, que o Neil Smith cita, né, como pode a verdade do mundo burguês apresentar-se de outra maneira, senão com um dualismo, né. Aí é uma ideia, né, de que tanto a interpretação burguesa, né, sobre o desenvolvimento, subdesenvolvimento, como também sua própria visão de mundo, né, está dentro de uma lógica, aquilo que o Henri Lefebvre vai chamar de uma lógica formal, né, sempre uma visão dual, né. E o Smith quer dizer assim, não, ela não é dual, ela é desigual, né. Assim, e essa desigualdade, ela se expressa geograficamente. Esse desenvolvimento combinado, né, que também como eu estou também dialogando com quem está pela primeira vez participando, né, ou participando mais recentemente, o desenvolvimento desigual e combinado é uma teorização do Trotsky, contemporâneo de Lenin, né, que falava como uma característica da Rússia, né, pré-revolução, e também foi muito aplicado esse conceito no Brasil por autores que nada tinham a ver com o marxismo, mas que tentavam, se colocavam ou se viam diante da seguinte questão: duas realidades, estados, nações, em que, ao mesmo tempo, tinham aspectos muito inovadores de desenvolvimento, né? Aí eu poderia pensar mais assim questões não apenas industriais, né, vamos dizer, do nível de industrialização desse país, talvez nem isso, mas assim características por exemplo, de metrópoles, como talvez o Rio de Janeiro, não tanto São Paulo, né, mas que pareciam tão próximos, né, de países desenvolvidos, com aspectos, né, muito, aí o Smith vai chamar de pré-capitalistas, né, o trabalho, por exemplo, de servidão, né, na Rússia, né, que é algo extinto só no final meados, na verdade, do século XIX, a escravidão no Brasil no final do século XIX, o convívio, né, dessas contradições, ou desses níveis, né, de desigualdade, que fazia muitos pensar assim, não, é algo dual, são dois mundos, né, que vão ser, e como que vai superar isso? Com o desenvolvimento do capitalismo, eles não vão falar nessas palavras, nesses termos, mas o desenvolvimento vai levar a uma lenta superação, né, até o ponto que se apagam nesses traços arcaicos, nesses traços antigos. Muito antes do Smith, né, na verdade, se considerava, como falei, o próprio Trotsky, que essa combinação, né, desse atraso, né, entre aspas, né, e da ideia, né, de um avanço, né, de um arranque, né, do capitalismo, elas vão conviver, e não só convivem porque estamos falando de países subdesenvolvidos, mas convivem nas escalas que o Smith privilegia, convivem na escala urbana, convive na escala do Estado, nação, por exemplo, Brasil, qualquer país que seja,
e são muito características da escala global. E, por fim, como a Fernanda apresentou, né, como você apresentou, esse aspecto de que essa desigualdade, esse padrão, né, de desigualdade, é uma condição fundamental para o capitalismo. Assim, não é que ele é dialético, isso não é somente, né, que ele provoque, que as relações capitalistas provoquem essa desigualdade, ou esse desenvolvimento desigual, mas ele próprio é uma alavanca, né, é uma alavanca, um motor, né, para o próprio capitalismo, né, assim, porque essa tendência à igualização, se ela fosse realizada, ela é absolutamente contrária, né, ao capitalismo, porque é isso, como ele também fala na conclusão, né, na conclusão deste capítulo 5, por mais que a gente pense que existem capacidade, que existe uma capacidade, né, produtiva para igualização, ela não ocorre pela questão classista mesmo, né, que é lógico, hoje em dia ela é muito mais complexa, né, do que falar em burguesia, proletariado, mas até por ser complexa, né, por ser tão complexa, ela exprime essa questão, né, essa desigualdade, né, na verdade, cada vez mais, né, seja meios urbanos ou não, né, essas tendências esses desníveis, né, classistas, né, se a gente quiser, vão ser maiores e vão se tornar mais complexos. E o Smith, ele trouxe isso, né, de uma maneira muito, às vezes um pouco, por problemas até da tradução do livro, mas de uma maneira, às vezes, um pouco nebulosa, né, mas trouxe isso para uma expressão geográfica, né, que pode estar mesmo, a gente tentar entender, né, essa dinâmica, eu posso dizer assim, socioespacial, quando a gente pensa a Avenida Paulista e pensa a metrópole mesmo de São Paulo, né, então, assim, a base para várias questões mesmo, assim, bem, acho que recuperá-lo, né, recuperar a obra do Smith é algo fundamental, que pode contribuir muito para uma geografia crítica, e eu vejo assim como ele está muito atualizado quando a gente compara com outros geógrafos críticos, né, marxistas, ou geógrafos radicais, como eles se autodenominavam, né, que foram contemporâneos a ele, né, ele realmente estava muito, ele é muito atual, né, ele soa muito, muito atual. Claro, ele, até os anos de 2010, 2009, ele estava publicando, escrevendo, né, mas a gente percebe que tem já assim, é um livro, como eu falei, né, dos anos 80, mas provavelmente concebido, né, pensado, vamos dizer, praticamente 40 anos atrás, né, mas ele tem uma atualidade muito grande, assim, e eu deixaria, assim, esse final, né, para vocês fazerem comentários. Eu ressalto, né, que estou gravando, né, e daí depois os encontros também que eu já gravei, depois disponibilizar, né, algo no YouTube, alguma coisa, algo do tipo, né, e depois quero também no final fazer um convite e ressaltar alguns aspectos, mas assim, vamos estabelecer uma metodologia, deixar aberto para quem quiser, claro, né, fazer seus comentários, questões, podem falar, podem, como quiser, escrever aí no chat. Perdão, você fala das sugestões para nós darmos continuidade a esses trabalhos, a nossas reuniões, seria isso? Também, mas assim, se alguém quiser fazer alguma colocação aí sobre o próprio capítulo final, né, sobre o próprio capítulo 5. Eu gostaria de falar um pouco, não especificamente só sobre o capítulo 5, mas de como eu entendi essa colocação da questão do espaço, desse desenvolvimento desigual, né? Eu pude entender que esse espaço não é um espaço natural, um espaço social, um espaço geográfico, um espaço que ele é transformado pelas atividades humanas, que ele é construído, né? Ele, pelo fato de ser construído, utilizado,
e transformado por agentes sociais, ele pode ser apropriado pelo capital. Sendo algo que é apropriado pelo capital, ele pode ser, assim, entre aspas, entendido ou compreendido como a ideia de uma mercadoria que se produz para o mercado, que pode ser vendido, capitalizado. E a partir da ideia de que ele é uma mercadoria, vem a lógica da valorização e desvalorização dessa mercadoria, como, por exemplo, a ideia da especulação imobiliária, então, que traz alguns pontos sobre como seria essa valorização, então, a própria questão da intervenção do Estado nessa valorização de investimentos privados ou investimentos públicos, para a valorização dessa mercadoria que é utilizado pelo capital. Então, quando coloca-se, por exemplo, quando a gente estava falando sobre a questão dos fixos, então a construção de linhas de metrô, a construção de corredores de ônibus, seria uma intervenção pública nesse, entre aspas, nessa mercadoria, nesse espaço, que é utilizado e ganha valor para ser utilizado pelo próprio capital. Então, a partir também da lógica de que o capital, ele se apropria desses espaços mais valorizados, né? Ele tem como intenção essa apropriação desses espaços valorizados e também a ideia dessa migração, né? Então, enquanto está sendo valorizado, ele está lá, mas se for degradado, se não for valorizado, ele pode ir para outro local e se apropriar de algum outro espaço, tem essa flexibilidade dessa apropriação de espaços, né? Então, o espaço, ele não é uma coisa nova a gente pensar nele como uma mercadoria, porque a gente sabe que foi criada a lei de terras, então você compra um terreno, então não é uma ideia nova, mas a forma que é utilizada nessa simbologia pelo capital, de valorização desse espaço, eu acho que é uma coisa que, a partir dessas leituras, eu consegui desenvolver melhor essa reflexão. E se eu estiver equivocada também, professor, por favor, pode pontuar, mas eu acho que seria um pouco essa ideia, assim, que eu desenvolvi quando a gente fala nesse espaço social, nesse desenvolvimento desigual dentro do espaço, né? E como ele está expresso na paisagem, porque todas essas consequências do capitalismo, essas interferências do capitalismo, elas estão expressas na paisagem, então é uma coisa que é vista e, de uma certa forma, foi apropriada e está aí, né, a olho nu, porque realmente é o nosso cotidiano, é onde nós circulamos e vivemos. Acho que seria um pouco isso. Não, perfeito, assim, eu acho que você tem que anotar mesmo aí o que você fez uma ótima síntese dessa ideia, assim, é exatamente isso que você falou. Basicamente, essa ideia, né, de que quando se produz, não importa aí, quando a gente fala essa produção da natureza, né, a gente talvez até usar de uma forma um tanto metafórica, né, a produção da natureza, sim, é a produção também, é a transformação também do próprio urbano, o próprio meio urbano, se quiser dizer assim, né, não é só pensar na natureza, na natureza natural, como eu gosto de dizer. Sim, ela né, dessa terminologia, né, dos conceitos marxistas, uma mercadoria, no sentido, assim, de tanto de valor de uso, né, nessa questão da valorização, da desvalorização, como também de valor de troca, porque, claro, ao ser uma mercadoria também, o valor de troca está expresso, por exemplo, na especulação imobiliária e entre outras coisas, né? E a valorização dessa mercadoria, ou desvalorização, também tem uma relação muito forte com, assim, você falou de interferências do poder público para dotar, né, para usar e dialogar um pouco com Milton Santos, né, dotar de sistemas de engenharia, né, como ele falava, o espaço, né, quer dizer, criar infraestrutura.
mas também a gente vê cada vez mais, né, da iniciativa privada, quer dizer, esse poder público, né, e a iniciativa privada tem muito esse papel, né, e uma das questões, talvez, para a gente pensar é isso, né, que no certo sentido, né, essa atuação, né, ela está dentro dos marcos que a gente considera de um planejamento, né, não talvez planejamento como era nos anos 60, 70, mas é sim de um planejamento, né? E o quanto que isso se choca, né? Que o Smith também aborda isso, né? Como isso se choca com um interesse mais imediato, mais direto do mercado imobiliário. Tem aí uma relação bastante conflituosa, né? Ora, essa relação entre as intervenções, né, público-privadas vão a favor, né, do mercado imobiliário, ora contra, né, tem essa tensão. Por quê? Porque, claro que tanto ele como acho que principalmente o Henri Lefebvre, né, mais que o Harvey, né, tem a concepção, o Harvey não tem, mas ambos, Smith e o Lefebvre, né, trabalham muito nessa perspectiva da cidade, que é para todos, né, da justiça social à cidade, ou do direito à cidade, na verdade, como dizia o Lefebvre, direito à cidade, é cidade para todos, né, e o quanto que, às vezes, o poder público, né, pode estar a favor disso, às vezes, quando está do lado, né, do mercado imobiliário, ele não é uma cidade para todos, né, longe disso, né, assim, é uma cidade, e que aí, algo que o Smith, que é bem legal, que o Smith coloca, é isso também, né, o que é a cidade que não é para todos, a cidade também em que dos grandes deslocamentos diários, né, da dificuldade ou de acesso, né, ao transporte público, entre outras questões, né, a dificuldade de acesso a serviços, por exemplo, né, é uma marca de uma cidade que não é na direção de uma cidade igual, assim, né, uma cidade socialmente justa, né, e dá para dialogar, né, com, você fala da valorização, desvalorização, com outras abordagens da geografia, né, que eu gosto de pensar que a gente possa combinar, né, assim, o quê? Essas noções mais da valorização e desvalorização do espaço, né, num aspecto mais subjetivo, alguns vão falar assim da percepção e por aí afora, né. Eu penso, assim, é possível tratar num arcabouço teórico marxista desses aspectos mais da nossa vivência sobre né, espaço geográfico. Eu acredito que sim, se possa pensar também, porque existe, né, e o Smith veio numa corrente contra, né, uma ideia assim da geografia meio de maneira culturalista, na geografia da percepção, dos sentidos e por aí afora, mas dá para a gente pensar também a nossa própria vivência dentro de uma escala urbana, né, e dentro de um repertório que fundamentalmente pensa a questão das contradições de classe, né. Mas eu gostei muito da sua síntese, assim, foi perfeito, assim, em relação ao que é, né, essa ideia da mercadoria, né, do urbano, né, como mercadoria. Bom, a gente perguntaria se alguém quer comentar mais alguma coisa, e daí eu vou para a nossa parte final. Ah, tá bom, gente. Não, eu queria finalizar dizendo o seguinte, né, assim, na verdade, olha, eu agradeço muito, né, as apresentações da Fernanda, da Rosana, né, foram excelentes. Também agradeço a participação de todo mundo, assim, nós começamos, né, para resgatar, né, em março, eu até vou parar a gravação, né, porque agora é o momento, assim, mais a gente bater um papo aí rápido, né, eu vou parar a gravação.